Assim o Senhor abençoe. Muito obrigado, Tiago. Amém. Muito obrigado. Bom, Tiago. Muito obrigado. Você está bem? Tive que perguntar ao diácono Israel se ele está bem. Ele disse que está bem. Talvez a maioria aqui entenda o porquê que eu perguntei se ele está bem. Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus, Senhor dessa igreja. Messias, o prometido para uma nação que quando ele chegasse, ele seria o rei, não de uma nação exclusivamente, mas o rei de um povo espalhado na face da terra. Um povo variado nas suas etnias. E aqui nós estamos, meus irmãos, alcançados por esta graça. Que privilégio para nós. Fomos alcançados pela graça bendita que o Senhor Jesus trouxe ao seu povo espalhado na face da terra. Meus irmãos, eu quero com vocês, na noite deste dia, iniciar uma exposição sequenciada da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, os irmãos puderem aí, Gálatas, capítulo 1, eu vou ler os 5 primeiros versículos, vou tecer aqui alguns comentários e entrarei na exposição desses versículos. E no final tirarei algumas lições para nós. Mas antes de ler o texto, meus irmãos, nós acabamos de comemorar aí no mês de outubro, semana passada, 507 anos de reforma protestante. Uma cisão que houve com o sistema religioso da época. Eu penso que um tempo muito oportuno para a igreja do Senhor Jesus, que sempre existiu. A igreja do Senhor Jesus nasceu pela obra que o Senhor Jesus realizou, não nasceu de dogmas de homens da terra. Não foi de concílios que reuniram a existência da igreja. A igreja é de Cristo, é Ele que edifica a igreja dele. Semana passada nós falamos sobre isso. Só que essa igreja, ao nascer, enfrentou muitas dificuldades. E ela entrou num período da história dela mesma, num período chamado de trevas, muito triste, quando a igreja perdeu o seu sentido bíblico. E muitos se levantaram, meus irmãos, com este grito, chamando a igreja de volta para a sua origem. E a origem é a origem escriturística. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos a informação do registro do Senhor da igreja. A igreja não é de homem nenhum, meus irmãos. A igreja não é de uma denominação. Ninguém é salvo pela igreja ou por estar dentro da igreja. Nós somos salvos por aquele que é o Senhor da igreja. E a igreja presbiteriana é oriundo daquele movimento do século XVI. Então nós somos uma igreja de tradição reformada. E uma das tradições, meus irmãos, da igreja reformada é a exposição sequenciada das Escrituras. Essa é uma das marcas de uma igreja reformada. Isso não quer dizer que não existam espaços para pregação pontuais, para mensagens que cubram passagens avulsas, que também é lícito. Mas vocês sabem, os irmãos que são membros dessa igreja, que frequentam aqui, sabem que o meu estilo de pregação é expositivo. O objetivo nosso é escolher um livro, ou do Antigo Testamento, ou uma carta do Novo Testamento, e expor diante da igreja. Nós entendemos, meus irmãos, que é uma maneira de acompanharmos o que a Bíblia nos ensina, de fato, quando ela é lida e explicada dentro do seu contexto. Com isso não estou dizendo que outras mensagens que não sejam expositivas de livros ou de cartas, que não tenham o seu ensino, também os tem. E eu escolhi a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas porque é uma carta pequena. E quem me conhece aqui sabe disso. Dificilmente eu vou pegar num sermão à noite um livro do Antigo Testamento ou uma carta que seja muito grande. Por quê, meus irmãos?
Porque eu sei que nos dias atuais as pessoas tendem a perder a concentração quando a coisa se alonga um pouco. Eu sei disso. Eu sei que se eu pregar um sermão que bate 1 hora ou mais, eu perco a atenção do meu público, muitas vezes. As pessoas estão mais interessadas em doses homeopáticas espirituais. E muitas vezes que trazem soluções imediatas para os seus problemas. Essa é a geração que nós estamos a viver. Nós sabemos que lá no mundo é assim. O mundo é assim. O mundo é pragmático, é para ontem. Mas a igreja é diferente, meus irmãos. Na igreja, nós buscamos uma compreensão mais profunda, mais densa, mais precisa. E não podemos nos contentar com superficialidade, sermos superficiais quando estamos diante da palavra de Deus. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Porque já chegou-se uma época de que esta nossa geração é uma geração analfabeta de Bíblia. Você conversa com as pessoas que se dizem cristãs e que conhecem raso da sua fé. São presas fáceis para falsos ensinos. E como nós temos falsos ensinos. Mas isso também, meus irmãos, não quer dizer que nós conseguiremos compreender tudo o que está escrito. Eu tenho essa convicção. Nós somos seres limitados. Eu não tenho dúvida disso. Então, o objetivo de escolher a carta aos Gálatas é porque é uma cartinha pequenininha, 6 capítulos. E eu não quero me alongar aqui na exposição de toda esta carta. Eu vou ver as partes que serão necessárias para a exposição. Hoje, apenas 5 versículos. Então, vamos lá para a leitura rapidamente, meus irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe aí atentamente. Vamos ver se eu não vou perder a sua atenção. Alguém disse que o Eutico caiu da janela porque Paulo se alongou no sermão. E de fato me parece que foi isso mesmo, ele se distraiu. O sermão ficou muito longo e ele deu uma cochilada e quando viu caiu lá daquele andar e quebrou o pescoço, possivelmente caiu lá, morreu. E Paulo foi lá, fez uma oração extraordinária, trazendo a vida de novo daquele rapaz. Se nós estivéssemos lá, a gente ia falar, tá vendo, Paulo? Fica pregando até tarde. Vamos encerrar o culto. O menino morreu no culto aí. E se você ler o texto lá, Atos capítulo 20, se eu não me engano, depois que o menino ressuscitou, Paulo continuou o sermão até altas horas. Eu falei, Paulo, se você estivesse no século 21, não ia ser popular, não. É claro que ninguém vai pregar uma noite inteira, meus irmãos. Mas acompanhe a leitura aí, por gentileza. O texto sagrado diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, por que a carta de Paulo aos Gálatas? Porque é uma carta do Evangelho. A centralidade da mensagem do apóstolo Paulo nesta carta é o Evangelho, a boa notícia. A notícia que na época do apóstolo Paulo estava sendo atacada veementemente. É o Evangelho de que Deus, em Cristo, nos libertou definitivamente das cadeias do pecado. É a carta do Evangelho de que Deus nos libertou das tramas de homens perversos, homens falsos, usando das Escrituras para deturpar a verdade de Deus, homens que se opõem sutilmente e abertamente contra a verdade do Evangelho. Então a carta aos Gálatas tem esta tônica.
E mais, meus irmãos, Gálatas é a carta que nos previne destes males que eu acabei de dizer e nos transmite com toda certeza de que se nós invocarmos o nome do nosso Senhor, com toda certeza haverá salvação no nosso meio, não por obras, mas pela graça de Deus mediante a fé, que é um dom de Deus. Essa é a carta. E mais, a carta aos Gálatas nos instrui a vivermos aqui neste mundo, meus irmãos, como igreja, unidos nesta fé que nos foi dada, sermos comprometidos com o crescimento um dos outros, não só nosso, mas de você estar atento ao teu irmão, a se, entenda essa palavra no português, se preocupar com o desenvolvimento espiritual do outro. E isso pela atuação do Espírito Santo, que é dado a cada um de nós. Esta é a carta aos Gálatas. E também tem mais. A carta aos Gálatas nos ensina que nós devemos, como acabamos de cantar, nos gloriar na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Essa é a carta, por isso é que eu escolhi a carta aos Gálatas. Alguém já disse que esta carta é uma carta de cabeceira de cama do reformador Lutero. Lutero tinha as crises dele, meus irmãos. Lutero foi um homem muito importante na cisão da Reforma Protestante. Mas Lutero não era um homem santo. Na verdade, Lutero não queria nem sair de dentro da Igreja Católica. Ele era um monge. Ele queria reformar a igreja. Ele só não conseguiu. Então ele protestou. Mas Lutero tinha um coração ainda enraizado no sistema religioso do século XVI. Tinha suas crises. Há quem diga que Lutero não era normal da cabeça. Ele via demônio em tudo. Aliás, se você que já ouviu o hino que ele escreveu, o hino 155 que está no nosso cenário, Castelo Forte, você vai ver esta tônica lá, ele dizendo, dos demônios que nos são ferozes que vêm sobre nós. Essa era a crise de Lutero, meus irmãos. Mas, contudo, meus irmãos, a carta aos Gálatas era a carta do coração de Lutero. Ele afirmou que a carta aos Gálatas era como se fosse a esposa dele. Ele era casado, ele tinha uma esposa chamada Catarina. Catarina Vombora era o nome dela. Mas ele disse que essa carta aqui era tão amada no coração dele que ele disse que ele casou com esta carta. Então, meus irmãos, é uma carta que tem a sua proeminência doutrinária. E às vezes, se falar em doutrina, alguns torcem o nariz, porque as pessoas hoje não têm mais tempo para querer aprender sobre doutrina. Porque você tem que ter tempo, você tem que ter atenção. E o assunto que ele vai tratar aqui, meus irmãos, é um assunto tão importante para a época em que ele escreveu essa carta, como é para a nossa época, hoje. O público é diferente, os inimigos da cruz de Cristo são diferentes, mas é tão importante essa carta. Qual o objetivo de Paulo ter escrito essa carta? Porque ele estava sofrendo acusações de que ele não era um apóstolo verdadeiro. Até porque ele não era da escola apostólica dos 12. Ele não foi escolhido pelo Senhor Jesus, ele não andou com o Senhor Jesus, ele não viu de perto os milagres que o Senhor Jesus realizou. Então, essa carta foi escrita para os irmãos dessa região, Galácia é uma região, porque esses irmãos receberam informações de que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Ele passou naquela região evangelizando muitos, e muitos se converteram à mensagem do apóstolo Paulo. Qual era a mensagem? Que a salvação é pela graça, não pelas obras, exclusivamente da lei. E aí a crítica vinha sobre Paulo. Então, a lei não tem a sua validade? A lei passou? Ué, Paulo, você é contra Moisés? Você, Paulo, é contra a tradição nossa? E aí eram os judeus que estavam no encalço de Paulo. Paulo, você é um fora da lei. Você não é um cristão completo. Um cristão completo é aquele que crê em Jesus, de fato, que Jesus é o Salvador, mas que guarda as tradições da nossa nação. E exclusivamente a circuncisão,
porque é uma marca tão querida para os judeus. Porque essa é uma marca visível de que você faz parte do povo de Deus. E mais, e as datas, Paulo, comemorativas, e o sábado, Paulo? Ô Paulo, e as comidas? Como é que fica isso, Paulo? Então nós vamos jogar a lei toda fora e ficar só com a graça? E aí então começavam a dizer que Paulo era um falso apóstolo. Até porque, meus irmãos, uns diziam assim, não é ele que perseguia a igreja? E de fato é isso. Imagina, meus irmãos, hoje, se você tem um pastor que era um... Gravando? Vou falar. Esquerdista marxista, que é contra a tradição conservadora. E que a igreja tem que ser uma igreja de porta aberta para aceitar todo mundo como elas são e permaneça do jeito que é. Não há mais mensagem de porta estreita, caminho apertado, espinhoso. Imagina aí um esquerdista que você não gosta. Eu sei que você já imaginou. Imagina se ele se converte e se torna pastor e começa a pregar. Aí você vai falar, não dá. Eu conheço o passado desse cidadão. O passado dele condena. Nós não somos assim até hoje, meus irmãos. Nós temos dificuldade de dar crédito na conversão de uma pessoa. Essa era a acusação do apóstolo Paulo. Meus irmãos, lembra aqui os falsos falando com os irmãos da Galácia. Lembra quem era Saulo de Tarso, o perseguidor contumaz da igreja, que pegava carta lá no Sinédrio para poder perseguir, prender e até autorizar a morte de muitos cristãos. Vocês esqueceram o que aconteceu com Estevão, o primeiro diácono mártir da igreja? Então, Paulo está querendo enganar vocês. E me parece, meus irmãos, que este argumento começou a ser creditado no ouvido desses irmãos. E Paulo recebeu a informação. Ele não pode ir lá desfazer o que os falsos profetas ou apóstolos ensinaram. Então ele escreve uma carta. E é esta carta que nós temos nas mãos. E ele escreve essa carta, meus irmãos, eu penso, com um coração duro, bem sentido, amoroso, porque ele é um pastor amoroso, mas ele está sentido. Por isso é que ele já começa a carta dizendo assim, ele se apresenta aí no versículo 1. A apresentação dele aqui é como apóstolo. Ele primeiro dá o seu nome grego, ele não dá o seu nome hebraico, é o nome grego, Paulo, e o seu ofício, está aí. Paulo, apóstolo. Bom, ele já havia dito para os coríntios que é verdade que ele é um apóstolo, porque ele foi alcançado lá no caminho de Damasco, mas que ele nem se considerava apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele mesmo disse assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Persegui a igreja de Deus. A igreja não é do apóstolo Paulo, a igreja não é do apóstolo Pedro, a igreja não é de homem nenhum, a igreja é de Deus. Então ele sabe que ele é um apóstolo, mas que humildade deste homem. Eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu conheço o meu passado, mas agora eu sou uma nova criatura. E essa era a acusação, meus irmãos. Então, ele já começa apresentando quem ele é. Paulo, ele tem um nome. É interessante que essa carta, ele não inicia rogando uma bênção para a vida dos irmãos. Ele já começa direto assim, ó, Paulo, apóstolo. Porque se tem alguém aí que duvida do meu apostolado, eu quero dizer para vocês que eu sou apóstolo. Vocês sabem que Paulo não tinha 2 nomes. Há quem entenda que Paulo tinha 2 nomes. Que Saulo, quando ele se considerava um judeuzão, mas quando ele entrou para os gentios, com os gregos, ele usou o nome de Paulo. Então ele mudou. Não, meus irmãos, na verdade, é um nome só. Atos, capítulo 16, 26, versículo 14. Olha esse texto aqui. Atos 26, 14. Acho que não é isso não. É isso mesmo. Ele falando do que aconteceu com ele. Que quando o Senhor Jesus falou o nome dele, chamou ele de Saulo. Saulo, Saulo. E esta fala foi em hebraico. Ainda que o Senhor Jesus falava em aramaico.
mas chamou ele de Saulo, porque é o nome hebraico dele. Mas em Atos 13, 9, está dito assim, Atos 13, 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui é uma raiva santa que ele está, de um mágico lá que está atrapalhando a conversão de um homem. E aí Paulo chama esse homem do filho do diabo, mas a informação que Lucas nos dá é que esse Saulo também é chamado de Paulo, então não são dois nomes, é um nome só. E me parece que Lucas, que caminha com ele nas viagens missionárias, optou em chamá-lo de Saulo, de Paulo, depois que ele foi para os gentios. Então, meus irmãos, voltando para Gálatas capítulo 1, nós temos aí do versículo 1 e 2, Paulo defendendo aqui a sua autoridade apostólica. Eu estou usando o termo defender, na verdade ele não precisa defender, ele tem convicção, mas para a igreja ele ama tanto esses irmãos que ele apresenta as suas credenciais, ele é sim um apóstolo, está dito aí, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Prestar atenção aqui, o que é que ele faz? Eu sei que existem apóstolos aí no meio de vocês, mas esses apóstolos aí são apóstolos que outros os fizeram apóstolos. Agora, eu não. Assim como os 12 foram escolhidos pelo Senhor Jesus, particularmente, eu também fui. No caminho de Damasco, ele me derrubou e depois me levantou. Então não foi homem nenhum que me levantou. Diferente, meus irmãos, de hoje aí. Hoje nós temos uma escola apostólica no Brasil. Aliás, você, se alguém aqui tiver aí inclinação para se tornar um apóstolo, tem um curso online. Você pode acessar lá o site falso, e aí um apóstolo falso vai te atender, vai te ensinar os caminhos falsos, e você receberá uma unção falsa para se tornar um falso apóstolo. Porque das duas, uma, meus irmãos, ou esses apóstolos que nós temos nos dias de hoje estiveram com Cristo e pessoalmente o Senhor Jesus chamou todos eles, ou então eles se enquadram na categoria de falsos apóstolos mesmo. Porque me parece que foi isto que os verdadeiros apóstolos disseram quando escolheram um para substituir Judas. Eles disseram com muita propriedade, tem que ser alguém que andou conosco no ministério de Jesus, ou viu o Senhor Jesus ressurreto. Atos capítulo 1, versículo 21, diz assim, Atos 1, 21, é a escolha do apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, seu critério para escolher um apóstolo verdadeiro. Versículo 22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí então eles escolheram Matias, que compôs a escola apostólica dos 12. Vocês sabem disso. Então, meus irmãos, como que fica essa escola apostólica que nós temos no Brasil? As duas, uma, digo, ou são todos verdadeiros, biblicamente falando, viram o ministério de João Batista, tiveram com o Senhor Jesus pessoalmente, e aí então eles têm a credencial, porque eles não foram constituídos apóstolos por homem nenhum, mas pelo próprio Senhor Jesus. E como nós sabemos, meus irmãos, que nós temos aí no Brasil um seminário para se tornar pessoas apóstolas, então o que Paulo diz aqui vai totalmente na contramão desses apóstolos que estão aí. Eu sei que muitos criticam esta posição, porque tem muitas pessoas que admiram muitos homens que se dizem de Deus, investido no apostolado. Na verdade, eu conheci um apóstolo, foi meu vizinho quando eu morei aqui no Jardim Casablanca. Não vou dar muito detalhe não, senão vocês vão saber quem é. Conversava com ele. Uma vez eu cheguei em casa, eu falei com minha esposa, Sueli, foi Sueli, eu conversei com um apóstolo. Claro que eu estava sendo irônico. Porque, meus irmãos, os apóstolos verdadeiros estão todos aqui na Bíblia.
E eu também não vou cair naquela falácia de que alguém disse que apóstolo bom é apóstolo morto. Mas, na verdade, meus irmãos, todos os apóstolos verdadeiros estão mortos. Mas as palavras, os escritos deles, estão todos aqui neste livro. Nesse sentido, eu não preciso de nenhum outro apóstolo hoje para botar a mão na minha cabeça e dizer que ele é ungidão de Deus. Ele tem as credenciais dos apóstolos de Cristo para realizar prodígios. Que eles realizam prodígios, eu não tenho dúvida. A questão é se esses prodígios são da parte de Deus. Mas deixa essa parte para lá e vamos para o nosso texto, meus irmãos. Eu fico nervoso, tem hora. Alguém já disse que quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Quem falou isso foi um político francês, esqueci o nome dele. Não sei o que, Hugo, depois eu vou lembrar aqui. E não era nem cristão quando falou isso, mas é uma verdade. Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. E eu estou perdendo minha paciência com os lobos, que estão aí tão claro mesmo. Só não vê quem é cego. Aliás, o cego não vê, mas ele escuta. Então ele pode também ficar esperto. Então vamos para o texto. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Na verdade está aí que ele é um apóstolo, não da parte de homem, no versículo 1. Volta para o versículo 1. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, prestem atenção nesse ponto. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou um apóstolo porque eu fui escolhido pelo Senhor Jesus, mas não só pelo Senhor Jesus, mas pelo Pai. E foi o Pai que ressuscitou o Filho, tirando ele dentre os mortos. Versículo 2. Eu também quero dar uma saudação aqui a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Isso daqui é muito importante. Olha como é que Paulo é amoroso. Ele está dizendo, eu não sou um lobo solitário, eu não sou um apóstolo que ministro sozinho, que pastoreio sozinho, que só eu sou o Senhor da verdade. Eu tenho companheiros, possivelmente aqueles companheiros de viagem, que seguiam Paulo nas viagens missionárias. Vocês lembram que essa região da Galácia aqui foi a região que ele escolheu na sua primeira viagem. Foi a região que ele pregou o evangelho, teve sucesso, mas não muito, meus irmãos, porque ele sempre enfrentou dificuldades. Numa das cidades da Galácia, ele foi acusado e pegaram ele e apedrejaram Paulo. Paulo teve que se considerar que estava morto. Aliás, pegaram ele, depois vocês conferem em Atos capítulo 13 e capítulo 14, 2 capítulos, e vocês vão ver esse relato lá, e jogam ele para fora da cidade. Mas você lê o relato lá, você fica assustado, porque Paulo não se acovarda. Ele levanta e volta para a cidade. Então, nós estamos aqui, Paulo com seus companheiros. Aqueles irmãos lá, essa é a introdução dele aqui no texto. Olha o versículo 3 e 4, meus irmãos. Agora, você que é reformado, especialmente presbiteriano, que acompanhou a liturgia aqui e que ama a doutrina da justificação, olha o que está na mente do apóstolo Paulo na introdução. Versículo 3 e 4, ele diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz no início do versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele traz uma informação muito clara para os judeus convertidos ao cristianismo, a se tornar um cristão. A obra que o Senhor Jesus realizou não foi uma obra da terra para o céu, mas do céu para a terra. Foi um ato voluntário de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o pai que chama o filho dá uma missão para o filho executar um plano de salvação e o filho voluntariamente aceita o plano da salvação e vem, meus irmãos, e morre
voluntariamente. Nesse sentido, ninguém matou o Senhor Jesus. Nesse sentido, ele se entrega. Foi isso que ele falou para Pedro, quando Pedro, lá naquele lugar secreto no jardim, que os soldados chegaram, e Pedro, sanguíneo que era, quando pegaram o Senhor Jesus, já esbofeteando ele ali, Pedro andava armado, né? Então, o armamento era permitido. Arrancou da espada e queria abrir o Malco no meio. Pedro não queria poupar a vida dele, não. É que o Malco foi esperto, o soldado. Aí pegou só na orelha. O Senhor Jesus foi lá, catou a orelha do homem e colocou no lugar. Possivelmente para dizer: Malco, escuta o que eu vou falar, você também, Malco. Pedro, se eu quisesse que alguém me defendesse aqui, eu rogaria ao Pai 12 legiões de anjos, e eles viriam aqui, eu não precisaria de vocês que dormiram lá na hora que eu mais precisei, na hora da oração. Porque foi esse mesmo Pedro que queria evitar o Senhor Jesus de ir para a cruz. O Pedro, a pedra, lembra do sermão passado? Pois é. Então, a doutrina da justificação é graça, graça, soberana graça de Deus. E o que é interessante é que quem é estudante dessa carta, o primeiro capítulo e o segundo capítulo fala aqui do apostolado de Paulo, nós vamos ver isso aqui futuramente. O capítulo 3 e o capítulo 4 são capítulos doutrinários, justificação pela fé. E o capítulo 5 e o capítulo 6, que encerra a carta, meus irmãos, é o resultado que a justificação traz. É o que Paulo vai dizer. Não adianta nada você ter uma ortodoxia amável, uma dogmática correta, se você não tem prática. O que adianta você ter conhecimento e não ter vida? E aí, então, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai chamar a atenção desses irmãos para a vida de santidade. Nós vamos chegar lá. Mas voltando aí para o versículo 4, deixa eu ver com vocês o que ele vai falar sobre santificação, que é a mensagem que eu quero deixar para vocês na noite desse dia. O finalzinho do versículo 4, ele diz assim: o Senhor Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Preste atenção, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tem a convicção de que nós somos seres deste mundo e que há um sistema perverso neste mundo. É claro que nós sabemos que sistema é esse. É um sistema maligno, é um sistema de um Deus que domina este século. Ele não é contra você viver no mundo. O que ele está combatendo aqui é o sistema maligno, perverso desse mundo, que faz você se afastar do caminho da cruz, que faz você amar mais a você do que a Cristo. O sistema perverso que faz com que você se preocupe mais com as coisas dessa terra do que com as coisas do céu. O sistema perverso que faz com que você ajunte, amontoe tesouros aqui nessa terra e não no céu. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, o que Jesus fez por nós foi, quando ele se entregou pelos nossos pecados, porque somos seres pecadores, não há um justo sequer, e o pecado faz com que os nossos pés sejam bem firmados nesse mundo, como uma árvore bem plantada, que as suas raízes estão enfincadas neste mundo. O que o Senhor Jesus fez na cruz foi, numa linguagem figurada, cavar bem fundo e arrancar pela raiz. Ninguém consegue arrancar uma árvore pela raiz. Mas o Senhor Jesus fez isso, não é isso aí que está no texto? Para nos desarraigar deste mundo perverso, ou seja, nós estávamos bem entranhados, bem familiarizados, um amor bem profundo neste mundo, e a obra que o Senhor Jesus veio realizar é nos desarraigar desse mundo perverso. Não é que você não deseje mais se envolver com as coisas do mundo, mesmo. Precisamos nos envolver. Uma vez o Senhor Jesus orou ao Pai para que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que tivéssemos livramento do mal que este mundo provém sobre a nossa vida. Então, o que Paulo diz aqui é uma vida santa. Vocês serão conhecidos como filhos de Deus, que são diferentes do mundo. Vocês não podem ir namorar com o mundo.
Porque o que Cristo fez desarraigou vocês do mundo. E aí no finalzinho do versículo 4 ele diz, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Não foi nem a vontade de vocês. Aliás, todos vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. Isso é vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos uma doutrina excelente. O conselho da Trindade. O Pai, lá na eternidade, chama o Filho e diz, eu tenho uma missão para te dar. E a missão é que você vai morrer para desarraigar os meus do mundo perverso que haverá. E chama o Espírito Santo. É linguagem figurada, tá bom, meus irmãos? E diz, Espírito Santo, você será o agente aplicador deste plano de redenção ou de salvação. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Então é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Existe uma vontade de Deus o Pai, que enviou o Filho para morrer, para desarraigar vocês deste mundo. Então eu já quero tirar uma lição aqui para nós. Como é que é a sua vida no mundo? Como é que é o teu amor pelas coisas do mundo? Ah, meus irmãos, nós somos do mundo demais. Nós gostamos do mundo demais. Só cuidado para não se tornar muito amigo do mundo. Na verdade, você não tem que ser amigo em momento nenhum do mundo. Porque segundo as palavras de Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, se você for amigo do mundo, você terá um grande inimigo, e será o próprio Deus. Então olha aqui, introdução. Ele está chamando os irmãos à santificação. Vocês precisam santificar a vida de vocês, e santificar a vida de vocês é parecer com aquele que morreu por vocês. E aí o versículo 5 diz assim, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que ele está terminando a carta. E tão concisas as informações aqui. Parece que a gente pode fechar a carta e dizer, Paulo, já entendi tudo que você quis dizer. Você é um apóstolo verdadeiro, porque você foi chamado por Cristo. Você nem se considera, né, Paulo, um apóstolo? Isso aí da sua humildade. Paulo, então nós somos salvos pela graça? Sim. Porque vocês estavam enraizados, arraigados no mundo, amando as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Mas vocês foram desarraigados disso. E vocês agora tribute a Deus glória. Os nossos irmãos do passado nos legaram, meus irmãos, os irmãos reformados, o nosso catecismo de Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo. E na primeira pergunta do catecismo maior está lá a pergunta, qual é o fim principal e supremo do ser humano? Perguntaram isso para uma criança, ensinando as crianças os catecismos. E aí a criança respondeu, o fim principal e supremo do homem é morrer. O nosso fim é morrer mesmo. Mas teologicamente, meus irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus, para nos satisfazermos em Deus. Deus tem que ser a nossa satisfação maior, nem a nossa vida. É por isso que nós ficamos doentes, meus irmãos. É por isso que o nosso corpo fraco, esse corpo mortal, é para mostrar que nós precisamos nos satisfazer em outro, não em nós mesmos. Eu sei que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Aliás, o diabo sabe disso também. O diabo sabe que nós gostamos demais do nosso corpo. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para a cruz, nós já nem vivemos mais. Aliás, vai ser isso que ele vai falar aqui. Nós já fomos crucificados com Cristo, logo, já nem vivemos mais. Essa carta é uma carta extraordinária. Então, santificação como propósito da justificação. Justificação é graça, é ato de Deus, mas santificação é atitude nossa, como nosso querido irmão Breno orou aqui. Fomos salvos pela graça, e esta salvação nos dá a liberdade de praticarmos obras que glorificam o nosso Deus. Porque a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, meus irmãos. Então, como é que está a sua vida? Quem é você aqui na noite deste dia?
Lembra que eu comecei esse sermão dizendo que a carta aos Gálatas é a carta do Evangelho? Deixa eu te perguntar. Se alguém lhe perguntar hoje, quando você sair daqui deste culto, o que é o Evangelho? O que é que você responderia? Se alguém pedisse razão da sua fé, o que é que você diz? Se alguém com boa intenção te perguntasse assim, existe apóstolo verdadeiro hoje? O que é que você responderia? Você age politicamente correto? Tem receio de ofender alguém? Tendo essa palavra ofender, tá bom, mesmo? Eu li isso na internet, eu acho interessante. Hoje nós vivemos num estado de que a gente tem dificuldade de ofender as pessoas. A gente quer ser gentil, não é isso? Mas, meus irmãos, nós vivemos numa geração em que as pessoas não têm um pingo de escrúpulo de ofender a santidade de Deus. É claro que nós devemos ser gentis, devemos ser educados, mas às vezes, meus irmãos, a verdade ofende. E a verdade tem que ser dita com todas as palavras. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Foi isso que acabou com todos os profetas do Antigo Testamento, em falar a verdade. Foi isso que levou todos os apóstolos, sem exceção, ao martírio por falar a verdade. E eu não sei o que está acontecendo com a gente hoje, que nós ficamos muito populares, as pessoas gostam demais da gente. Cada vez mais quer ouvir os nossos sermões, porque os nossos sermões, se der uma queda na luz aqui, talvez se escurecer um pouquinho a parede, se botar um fundo musical e eu começar com aquele tom coach. Que coisa maravilhosa. Você vai chorar, você vai virar o olhinho, vai sentir alguma coisa. Mas não há mais confronto, meus irmãos. As pessoas saem do culto e continuam na mesma prática. Aquele que roubava, continua a roubar. Aquele que adulterava, continua a adulterar. Aquele que era fofoqueiro, continua fofoqueiro. Aquele que era maldizente, continua maldizente. Meus irmãos, não me entendam mal. Eu não estou falando aquele que luta com o pecado. Porque tem aqueles que lutam com o pecado e querem se livrar mesmo. Eu digo para você que só com a volta de Cristo ou com a sua morte que você vai se livrar do pecado. Aqui nesse mundo, meus irmãos, é luta diária, reída, todos os dias. Não tem um dia que você não tem que dizer não ao pecado, porque a tua carne quer. E o mundo está aí para dizer, aproveita. Mas lembre-se que Cristo veio para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, qual é a solução para os nossos pecados? Que nós muitas vezes gostamos de acariciar naquele lugar mais secreto do nosso coração. A solução é Cristo e somente Cristo. Que Ele, pois, assim, meus irmãos, nos abençoe, para que sejamos crentes corajosos, crentes que de fato possam deixar a luz do céu entrar e Cristo brilhar cada vez mais em nossas vidas. Ah, meus irmãos, o mundo está para ver um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo na nossa geração. O mundo ainda está para ver, ainda não viu. Quem sabe você que está aqui é esse homem e essa mulher. Deseje isso. Faça igual fez Billy Graham quando era jovem estudante de teologia, quando foi visitar a casa de John Wesley. John Wesley, um homem de oração. A casa dele está lá até o dia de hoje para ser visitada. O quarto dele, o sótão, segundo dizem, o tapetinho que ele orava está lá com as marcas do joelho dele. E conta-se o relato de que um grupo de estudantes de teologia nos Estados Unidos foi visitar a casa de John Wesley e levaram os jovens lá para poder ser impactado, para sentir como é que foi a piedade daquele homem que viveu de forma santa. E o relato nos conta que
turma saiu, todo mundo indo embora, e na conferência dentro do ônibus, lá conferindo os alunos, faltava um. Falei, cadê esse jovem? E procura daqui e ninguém encontra. Depois vocês dão um Google aí que vocês vão encontrar esse relato. Eles voltaram lá na casa de John Wesley, subiram ao sótão lá no quarto, escutaram um sussurrar, uma voz que dizia assim: faça de novo, faça de novo, faça de novo. E aí então, aguardaram ele acabar de orar, alguém chegou, bateu no ombro dele e falou assim: vamos embora, Billy. Era um jovem ainda, estudante de teologia, Billy Graham. A gente não concorda em tudo com a teologia de Billy Graham, mas é incontestável a vida desse homem, meus irmãos, a contribuição dele do Evangelho. Um menino que orou pedindo ao Senhor que fizesse de novo o que Deus fez com John Wesley. Eu sei que nós devemos parecer com Cristo, meus irmãos, mas existem muitos homens e mulheres piedosos que passaram e que deixaram um legado extraordinário para a nossa fé e que nós deveríamos imitar e dizer: ah, Senhor, faça de novo, porque a nossa geração é uma geração corrupta e má. E o mundo está para ver, então, esse que irá fazer a diferença. Quem sabe seja você que está aqui. Talvez seja, não sei. Vamos orar, meus irmãos, neste momento? Senhor nosso Deus, a nossa limitação, Senhor, nos impede muitas vezes de ver a ação do Senhor.